Tem alguns casos aí que o senhor é bastante conhecido por eles. Vou pedir pro Gabriel citar algum aí, fica à vontade, mestre. Aquele lá do japonês lá, né? Dono da York, né? Queria contar, se eu contasse um pouquinho da perícia, como é que foi. Foi um caso assim que... Fala assim, aquela mulher, já que matou o marido dela, né? Foi muito macabro, né? É assim, a situação que a gente fala. Você esquartejar alguém que você não conhece, eu vejo como sendo difícil. Sim. Entende? Tem que ser muito cruel. Se esquartejar alguém que você conhece, Dorme Vive, junto, né? tá? Convive, tá Que ali. você diz que é o seu amor, que você convive junto com a pessoa, nossa, é uma coisa assim muito absurda. É muito cruel. Sabe, uma coisa, sei lá, Uma coisa inconcebível, tá? Então, o que acontece? Nessa época, foi 2012, Foi. tá? A equipe do DHPP estava desativada. Então, ela foi desativada em 2011. Então, os peritos do DHPP foram deslocados para trabalhar junto ao crimes contra a pessoa. Por uma questão de estratégica, porque tinha entrado em 2011, ou no final de 2010, o crime de resistência para o DHPP. E o volume era muito grande. E no DHPP só tinha uma equipe de perícia por dia. Era um perito e um fotógrafo. Então se juntou com crimes contra a pessoa para ter mais peritos e fotógrafos dispostos durante o dia ou da noite para fazer o atendimento. Então foi uma questão estratégica. Então nós não participamos desde o início. Porque apesar de ser um órgão estadual, a atividade diária normal do DHPP é cidade de São Paulo. Os pedaços do corpo foram encontrados no município de Cotia, que é grande São Paulo. Dentro da mala, né? Não, mala não, em sacos plásticos. Sacos plásticos, nossa. Então, o que acontece? Então, dentro dessa situação, outra equipe que atende a essa outra cidade que localizou as partes, né, do empresário. Caraca. E acho que minha chefe, na época, me solicitou para fazer um luminol no apartamento. Mas a Elise, na época, já estava como suspeita pela investigação. Tanto é que enquanto a gente fazia o luminol, que ela estava na casa, tinha um investigador que estava com audiência com o juiz para conseguir pelo menos uma temporária. Prisão temporária para ela. Então, o que aconteceu? Você vai fazer um luminol no apartamento, né? Que estava aventando a possibilidade de ela ter esquartejado ele no apartamento. E sumir com as provas, sumir com as evidências. Então, a gente, um apartamento. Então, você imagina assim, eram dois blocos de apartamentos de classe média alta, em São Paulo, num bairro chique lá da Vila Leopoldina. Eram 2 blocos. Ele tinha uma cobertura de um desses blocos. Aí ele pegou e comprou a cobertura do lado. Reformou e fez um apartamento único. Então devia ter, sei lá, seus 1.500, 1.700 metros. Nossa senhora. Né? Que isso, Minha chácara tem 2.000 metros quadrados. Que é isso? Então aí você imagina, né? Então, uma das coisas assim, que eu notei, assim, tinha uma piscina redonda na cobertura, aquela área com churrasqueira. A churrasqueira tinha planta, nunca ligou a churrasqueira. Se fosse lá, ia viver em festa, né? Mas tinha brinquedoteca para criança brincar. Aí a gente, onde é que o cara vai esquartejar uma pessoa? Eles pareciam ser uma família muito feliz, né? Pela estrutura que eles viviam. Aparentemente, né, mestre? E aí a gente vai dizer, onde é que o cara vai fazer, alguém vai esquartejar alguém? Numa banheira. É mais fácil de conter, né, o sangue. Tá? Só que todos os dormitórios eram suítes, todos com banheira. Nossa, mais trabalho pra perícia. Né? E a gente começou a trabalhar e dar negativo.
Aí se descobriu lá enquanto a gente faz, tá sempre os investigadores, né? Levantaram que ela tinha trocado a cama, o colchão da cama, né? De casal. Só que aquele colchão assim que é mega super blaster, né? Uma cama que dava quase para fazer uma festa na cama. E tinha trocado o colchão. Eu disse, pô, matou no colchão. Matou no colchão. Aí trocou o colchão para se livrar a prova, né? Aí descobriu que ela tinha dado o colchão para uma das funcionárias. Aí descobriram onde a mulher morava, longe para Dedéu, muito longe. Então a gente fez a parte de cima do apartamento e fomos até a casa dessa mulher para fazer luminol no colchão, achando que... Não ia dar nada. Não, tinha que dar bingo, né? Deu bingo, acertou. Aí chega lá e não deu nada. Aí, puta, aquela tristeza, né? Aí isso aí foi numa segunda-feira à noite. Na terça-feira, eu e a Thelma fomos lá pro delegado. Ah, você participou com a Thelma. Aí cheguei e falei, ó, tem que fazer voltar lá pro apartamento. Ele vai voltar pra quê? Disse, olha, o andar de baixo nós não fizemos. Fizemos só a parte de cima. Nossa. Aí ele, tá. Então marcou pra quarta. Na quarta-feira, foram buscar a Elise, que estava numa detida já numa temporária, né? Em alguma delegacia. E aí começa a falar com ela e ela acaba confessando. Confessou. Né? Na quarta-feira. Aí o que nós fizemos? Ela confessou na quarta de tarde, a gente ia fazer o luminol. Então o que nós fizemos? Nós aproveitamos, fizemos a reprodução simulada. E depois fizemos o luminol até para confrontar a versão dela. Por que acontece? A gente sabe que no campo do direito, em Código de Processo Penal, tem o princípio do indulto pro réu. Ou favor rei, né? Que é, na dúvida, eu vou absolver o réu. Então, mesmo a pessoa confessando, a gente sabe que não vale como prova. Então, por mais que ela confessou, o senhor ainda teve que ir lá para, de fato, efetivamente, colher para ver se batia com a confissão dela. Existem alguns princípios. Primeiro princípio, o testemunho ou a confissão, né? O testemunho é a prostituta das provas. Show. Tá? E a prova técnica não suprime a confissão não suprime a prova técnica. Prova técnica, show. Né? Então, apesar dela ter confessado, vamos supor, tecnicamente, ela pode alegar lá na frente que ela foi induzida a confessar. A confessar. Por alguém. Por alguém, de fora. Não sei o que ela foi pressionada, induzida, qualquer outro termo que possa ser utilizado. Tá? Então, isso aí ficaria contra a equipe de investigação. No momento que você tem a confissão, você faz ela de livre e espontânea vontade, participa da reprodução simulada. Tá? Não, foi de livre e espontânea vontade, porque tem que ser. Tem que ser. Tá? Porque ninguém é obrigado a fazer uma reprodução. A pessoa é obrigada a comparecer. Se eu vou fazer uma reprodução simulada e a pessoa é intimada, que eu digo, não foi um convite. Foi uma intimação para comparecer, então ela tem que comparecer. Ela pode chegar lá na hora e falar, eu não vou fazer. Sim. Né? Então não é obrigada a fazer, mas é obrigada a comparecer. Ela fez, ela quis fazer. E aí, então, o que ela falou foi comprovado depois com o exame de luminol. Show de bola. Né? Então, o que se fez? Se fez o exame de luminol, e aí nós temos um teste que se faz na hora, que é um teste com o FECACult. O FECACult é um teste que foi desenvolvido para detectar sangue em fezes. Por isso o nome FECA. Né? Então, ele é um teste muito sensível. E ele me dá o resultado positivo para sangue humano. Então, se ele der positivo, é sangue humano, não é de galinha, não é de cachorro, é humano. Então, mas resolve saber que é sangue humano? Também não. Então, você tem que fazer a coleta do material, encaminhar para o laboratório para fazer exame de DNA.
Esse exame de DNA é o que vale. Então você aplica o luminol, você vê todo o trajeto que foi feito, você observa os resíduos que foram vestígios latentes, né? Que o latente é aquele que a gente não enxerga. Sim. Então você tem que usar alguma técnica ou tecnologia para que isso venha a poder ser observado visualmente, que é o luminol com relação ao sangue. E aí você faz a coleta e vai para o laboratório. Então você tem a comprovação, ela falando e os exames, a parte técnica comprovando que ela falou de fato. Que ela falou de fato. Show de bola. E com relação a algum... Porque o que acontece? Você faz uma reprodução simulada. Dentro do meu laudo, a reprodução simulada é baseada no depoimento desta pessoa. Então eu vou reproduzir o que ela está me falando. Esteja certo, esteja errado, não me interessa. Ela falou. Isso que eu vou documentar. Só que depois tem as observações, a análise é minha. Então aí eu posso escrever o que eu quiser.